Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 1, diz assim: E aconteceu que depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Queridos irmãos, quando nós vemos esta palavra, uma palavra tremenda, falando acerca de Abraão, porque todas as vezes que Deus chamava Abraão, Deus chamava e fazia promessa, falava da sua aliança com Abraão, mas Abraão, eu tenho certeza que nunca imaginou que Deus um dia iria lhe pedir o seu filho, porque Isaque, ele era a semente prometida, da qual se cumpriria a promessa de Deus. A aliança abraâmica seria através deste filho prometido. A promessa de Deus tinha ali como o canal de que ela viesse se cumprir, seria na vida de Isaque. Em Gênesis 17, versículo 19, e disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. O versículo 21 diz: O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. Então eu sei que a promessa de Deus na vida de Abraão, a aliança abraâmica, da qual todos nós fomos abençoados, ora, Isaque estava vinculado a essa aliança. Isaque era de fato o alvo dessa aliança, aliança feita com Abraão, a descendência de Abraão, da qual se cumpriria a promessa. Então, como Deus agora ele pede para Abraão, que Abraão oferece Isaque. Ora, na cabeça de muita gente por aí, a pessoa pensa: não pode ser Deus falando, porque Deus não é Deus de confusão. Mas o fato é que Abraão ele tinha tanta intimidade com Deus, que Abraão ele tinha certeza que era Deus que estava falando. E sabe por quê? Porque essa promessa ela foi tão tremenda na vida de Abraão. Abraão foi tão provado, ele esperou 25 anos para se cumprir essa promessa na vida dele. Ele foi chamado com 75 anos. Ele teve um filho com 100 e Sara com 90. Foram 25 anos esperando essa promessa se cumprir. A mulher de Abraão, Sara, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Ora, será que Abraão não sonhava com essa criança? Será que Sara não sonhava? Não havia dias em que Sara, ela acordava e falava: Abraão, eu sonhei que a minha barriga estava crescendo porque eu estava grávida. Será que algum dia Abraão não falava: olha, eu sonhei que nós estávamos andando com o nosso filho, ao qual Deus prometeu? Eu tenho certeza que eles sonhavam, eles ansiavam por essa promessa. Era algo tremendo que Deus tinha prometido, mas o tempo estava se passando e nada estava acontecendo. E quando acontece, depois de 25 anos de espera, agora Deus mandou com que Abraão mandasse Ismael embora. Abraão ficou só com Isaque, o filho a quem ele de fato tinha promessa e amava. Por isso que diz: ao teu filho a quem amas. E agora Deus manda Abraão oferecer. Deus não pediu, Deus mandou. Oferece-o. Dá para você compreender isso? Sabe o que significa isso? Que muita gente, muitos cristãos, eles esperam tanto tempo para poder ver um milagre da parte de Deus na sua vida, para que uma promessa de Deus se cumpra, para que eles alcancem uma vitória tão grande como essa. E quando aquilo acontece na vida do cristão, muitas vezes ele passa a colocar aquilo num lugar muito alto no seu coração. E no seu coração não há espaço para ídolos. No teu coração não deve haver mais do que um trono.
O único que deve ser soberano no teu coração é Deus e mais ninguém. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com marido, nem com filho, nem com filha, nem com noivo, com ninguém, nem com empresa, e muito menos com o seu dinheiro, que é um mamão, que se torna um ídolo. Mas às vezes a pessoa espera tanto tempo e quando se cumpre, ela começa a confundir as coisas, ela passa agora a querer adorar a promessa, ao invés de continuar sendo fiel a Deus. A sua alegria deve estar totalmente em Deus. O dia que você não se alegrar, como diz Abacuque 3,17, o dia que você não se alegrar no Senhor, então você passar a se alegrar no teu marido, a se alegrar no teu filho, a se alegrar na tua filha. O dia que o ídolo cai, ou se você viveu uma vida assim, você não está mais adorando a Deus. E o dia que o ídolo cai, você cai junto. O dia que aquela pessoa não está bem, ou se você tem um ídolo que, vamos dizer assim, você se casou e agora você está confundindo as coisas. Se o teu casamento não está bem, você não consegue nem adorar a Deus. É preciso você retomar. É preciso você puxar novamente aquele temor e começar a dizer para si próprio, sabe, dizer: o único Deus na minha vida é Jesus Cristo, é o Deus de Israel, e não há espaço para outro. Talvez Abraão, por tanto tempo esperando esta criança, então agora ele fala: olha, vamos limpar o coração de Abraão, vamos deixar de uma forma com que as pessoas que vão ler futuramente vai entender que ainda que Abraão não tivesse de forma alguma colocando o seu filho ali num lugar muito alto, vamos dizer assim, mas isso serviria de exemplo para mim e para você, porque Deus sabia que Abraão teria coragem de fazer tudo isso. Então, isso serviria de exemplo para você que está ouvindo, que talvez você está idolatrando a tua mulher, ou o teu marido, ou o teu dinheiro, teu filho, qualquer coisa, alguma habilidade que você tem, algum talento que você tem, muitas vezes até o teu chamado, e está se esquecendo que Deus deve estar acima de tudo na tua vida. Então Deus fala a Abraão, e Abraão era acostumado a Deus chamá-lo para fazer aliança, para derramar as bênçãos sobre ele. Sim, houve coisas difíceis: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra qual eu te mostrarei. Tudo bem, mas Deus sempre dizendo que ia abençoar a vida de Abraão. Agora de repente Abraão fala: eis-me aqui, Senhor. E então Deus disse: olha, pega o teu filho a quem ama, Isaque. Deus deixa muito claro: eu quero o seu Isaque. Porque talvez poderia passar pela cabeça de Abraão, se falasse: pega o teu filho e oferece a mim, ele pensaria: é Ismael, é para mim pegar Ismael e oferecer Ismael. E aí o Senhor fala: não, eu quero o teu único filho Isaque, a quem amas. O Senhor reforça. Deus conhecia o coração dele: esse que você ama, eu quero esse. Deus pede coisas difíceis para nós fazermos, a princípio para seguir a Deus, a princípio para ser um cristão. Nós vemos que Ele nos pede coisas tão difíceis, que quando nós damos uma passeada na Bíblia, nós começamos a ver, por exemplo, Lucas 9, versículo de número 57, está escrito aqui o tema, no versículo 57, o tema é acerca dos que querem seguir a Jesus, dos que seguem Jesus. O versículo 57, texto inspirado, bíblico: aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm coves e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que vá enterrar a meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O 61 diz: disse também outro: Senhor,
eu te seguirei, mas deixa-me despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. São coisas difíceis, mas é texto inspirado. Mesmo que essas pessoas tivessem outras pessoas para cuidar delas, mesmo que de repente nunca iriam aceitar a palavra de Deus, que iriam se perder, por isso os mortos enterram seus mortos, ainda assim nós sabemos que Deus, Ele cuida. Sempre vai ter alguém para cuidar, vai ter um outro irmão que vai cuidar, sempre vai ter alguma forma, de alguma maneira, aquela pessoa não fica desamparada, você vai ajudar, você também vai dar uma força, mas o principal, você vai ter que atender seu chamado, você vai cuidar, você vai amparar a tua família, com certeza, é preciso que o teu chamado esteja em pé também. E como conciliar isso? Olha, é difícil, é muito difícil. E nós não podemos nos esquecer de que a palavra do Senhor diz em Timóteo, e eu gostaria muito de ler para vocês, no capítulo 5, e no versículo 8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da tua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Ora, o que significa isso? Então, você atende o teu chamado, mas você vai cuidar para que alguém cuide da tua família. Você vai olhar, você vai dar uma força, alguém vai te ajudar, e o teu chamado vai estar em funcionamento. Agora, veja como é difícil, são coisas difíceis. Quando nós olhamos, por exemplo, nós lemos Lucas. Se nós pegarmos para lermos no capítulo 14 de Lucas, lemos Lucas 9. Agora Lucas 14, versículo 26, nós vemos assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não leva a tua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha o versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele nos pede coisas difíceis de fazer. Abraão, eis-me aqui, sacrifica o teu Isaque, Abraão. Sacrifica o teu Isaque. Pega aquilo que vai doer em você, aquilo que de fato você ama. Porque muitas vezes as pessoas estão querendo o favor de Deus, mas não tem nem sequer o devido respeito com as coisas de Deus. Parece a passagem a passagem de Malaquias, no capítulo de número 1, versículo 6, diz: o filho honrará o pai e o servo a seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha o versículo de número 8: porque quando trazeis animal cego para sacrificar, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 14: pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Meu queridos, isso é sério demais. Sabe o que é que Deus pediu? Deus pediu o melhor. Eu quero teu filho, eu quero a quem você ama, eu quero Isaque. É entregar a Deus, é limpar o coração, é não ser apegado a nada nessa terra. É isso que o Senhor está dizendo. Teu coração tem que estar limpo. Dentro do teu coração quem tem que reinar é somente Deus e mais ninguém. A Bíblia diz que Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Abraão então ele levanta cedo, queridos. Ele levanta de madrugada cedo, ele prepara o jumento, ele pegou 2 servos com ele, pegou Isaque, e ele foi em direção ali ao lugar que Deus falava para ele. No versículo 4, quando Abraão levanta os olhos, ele vê de longe o lugar que Deus tinha falado. De longe.
levantou cedo para poder fazer a vontade de Deus. E quando eu olho o versículo 3, diz assim, no meio do versículo, tá? Diz que ele pegou 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e rachou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi para o lugar. Sabe que rachar lenha, preparar tudo, levantar cedo, para chegar lá, onde Deus falou, a caminhada é longa, não dá para levantar em cima da hora, tem que ser cedo, para poder fazer a vontade de Deus. Vai que de repente alguma coisa acontece no caminho. Então Abraão levanta cedo, um homem com mais de 100 anos de idade, levanta cedo e anda 3 dias para fazer a vontade de Deus. E tem jovens de 17 anos, de 20, de 25, ora, que muitas vezes a pessoa tá no culto, tá quase dormindo na parede da igreja, tá segurando em algum lugar, queria que tivesse uma cama, às vezes, para poder dormir, não consegue andar 4 quarteirão para ir para casa, se quebrar o carro não vai. É diferente de pessoas que moram longe. Agora eu olho o exemplo bíblico, eu vejo alguém que levanta cedo, que prepara tudo para poder fazer a vontade de Deus, e outra, para entregar algo difícil para Deus. Quando nós olhamos o versículo de número 5, a confiança que Abraão tinha era tão grande, que quando ele para perto do lugar, ele fala para os seus moços ficar lá. Ele só vou subir eu e o menino, e quando nós tivermos adorado, nós vamos voltar para cá, estaremos de volta. Olha a confiança de Abraão em Deus. Ele tinha tanta confiança em Deus, ele sabia que Isaque era a promessa, ele sabia que para cumprir a promessa do Criador, Isaque teria que ter vida. Então ele pensava, Abraão tinha um pensamento tão profundo, que ele pensava, olha, a promessa é Isaque, Isaque é a promessa de Deus, para se cumprir a promessa que Deus me prometeu é Isaque. Então, se Deus ele me mandar sacrificar esse menino, Deus vai ressuscitar ele. Hebreus 11:17 diz, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, até das cinzas trazê-lo de volta. Olha a fé de Abraão. Quando nós olhamos o versículo 5, nós vemos a confiança que Abraão tinha em Deus. A diferença que você vê quando alguém tem uma promessa de Deus, quando a pessoa está buscando pela família, está buscando pelo casamento, e de repente o homem de uma hora para outra, ele decide, não sei, ele fica estranho, ele começa a não se importar com a mulher, ele começa a querer tirar a mulher da igreja, ele começa a querer proibir ela de vir nos cultos, e ele falou, você escolhe Jesus ou eu? Olha, não dá para você ter as duas pessoas. Quem é que você quer? Você quer Jesus? Então você vai ficar com Jesus. Ou você quer eu que sou seu marido? Se você vai ter que escolher, ou eu ou Jesus, o que você vai querer? Tantas mulheres escolhem o marido, e tantos maridos que escolhem a mulher. O que é isso? Seu Isaque tem que ser sacrificado, ainda que você veja aquela pessoa virar as costas para você ir embora. Se Deus tem para trazer aquela pessoa para a tua vida, eu te garanto que ela vai voltar e vai te pedir perdão ainda pelo que fez com você. Agora também, se não tiver que voltar mais, eu não sei, alguma coisa vai acontecer. Deus, ele sempre faz alguma coisa. Lembra de Nabal, de Abigail? Sempre alguma coisa acontece. O casamento é indissolúvel, não há separação, é uma carne só. Mas alguma coisa acontece. Eu digo a você que se alguém falar para você, você escolhe eu ou Jesus, fala, escolho Jesus, tchau. Se por acaso o marido falar para a mulher, quem você quer, eu ou Jesus, fala tchau. Se por acaso a mulher falar para o marido, quem é que você quer, hein? Eu ou Jesus, fala tchau. Eu não queria que você fosse, mas já que é assim, então, boa viagem. Porque não deve existir ídolos no nosso coração. Não, ninguém pode tomar o lugar de Deus na sua vida. E quando eu olho esse capítulo, é algo tão tremendo,
que no versículo de número 6, diz que Abraão tinha já rachado lenha para o holocausto, ele tinha pegado e colocado a lenha sobre Isaque, e ele tomou fogo e ele tomou um punhal, uma cutela, e ambos iam juntos a caminho daquele sacrifício, juntos. Isaque levava a lenha que iria ser usada para oferecer ele próprio, sem ele saber, em holocausto. Isso é tremendo, isso é tremendo, porque você vê que quando as pessoas elas não querem fazer algo para Deus, elas usam desculpas. Se você fala, olha, semana que vem nós vamos estar fazendo isso, aí a pessoa de repente não aparece, e depois ela fala, eu tinha entendido que era outra semana, eu não entendi direito quando foi falado. Aí você fala, olha, nós estamos de volta, viu, com o estudo bíblico, só parou esse mês que passou, agora nós estamos voltando com o estudo bíblico, nessa semana vai ter já, nessa terça-feira já vai ter estudo. Aí a pessoa muitas vezes não aparece, fala, eu não tinha entendido que era essa semana, achei que estava de férias ainda. Tem tantas pessoas que agem dessa forma. Uma reunião de oração, caiu uma garoazinha e falou, porque choveu, eu achei que não ia ter oração. É sempre dessa maneira, usando alguma desculpa. Agora, quando nós queremos fazer alguma coisa para Deus, nós somos obedientes. Olha, queridos, você vai preparar tudo. Abraão preparou lenha, ele rachou lenha. Abraão, ele pegou cutelo, que é um punhal. Abraão pegou fogo, e o fogo não podia se apagar. O fogo deveria chegar aceso até que ele oferecesse aquele holocausto. Queridos, é preparar tudo para fazer a vontade de Deus, não é nada correndo. Como que as coisas podem acontecer quando nós nem nos preparamos? Amós 4,12 diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. As pessoas querem chegar atropelando tudo, atrasados, e quer levantar a mão para o céu e receber o favor de Deus. Ora, Abraão com mais de 100 anos preparou tudo, foi lenha, foi cutelo, foi fogo, caminhou 3 dias, tinha levantar de madrugada para poder entregar o filho que ele mais amava. A confiança de Abraão era tão tremenda, quando eu olho a passagem de João 16:32, quando Jesus, ele disse que os discípulos iriam abandoná-lo, ele disse que ele ficaria só, mas ele não ficaria só porque o pai estava com ele. Quando Isaque estava indo para o holocausto, os dois foram juntos, pai e filho. Eu olho esta passagem, eu começo a pensar, por que as pessoas, quando elas recebem uma ordem de Deus para entregar algo tão difícil, a pessoa fica perguntando. Eu olho para a vida de Abraão, e eu não vejo Abraão falando para os servos. Ele viu, olha, para mim foi Deus que falou, mas o que você acha? Será que foi Deus mesmo? Eu não vejo Abraão chamando Sara e falando, Sara, olha, Deus mandou eu sacrificar o menino. A coisa era tão séria. As pessoas iam falar, não, o que é isso? Você enlouqueceu? Nunca que Deus já pediu uma coisa dessa para você. E eu quero reforçar essa mensagem para dizer que hoje, nunca Deus vai pedir para você fazer uma coisa dessa com o seu filho. Mas isso aconteceu na vida de Abraão. Isso foi um teste feito a Abraão para nos mostrar que nada pode atravessar, nada pode estar se opondo entre o teu coração e Deus. Primeiro tem que ser Deus na sua vida. Deus fala assim na tua palavra, que se nós tivermos que morrer para não negar o seu nome, como ele disse para o anjo da igreja de Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, e acabou. Agora Deus não vai falar para você pegar teu filho e sacrificar e queimar teu filho. Isso não. Aqui em Gênesis, nesse capítulo, Deus pediu a Abraão. E quando Deus ele pede a Abraão, eu não vejo Abraão falando, olha, Sara, o que você acha? Olha, Deus, parece que é Deus que me pediu algo tão difícil, viu, servos, vem cá, eu quero falar para vocês antes, cheguei aqui no lugar, mas olha, aconteceu assim, você acha que é Deus mesmo? As pessoas não conseguem nem sequer entender, ouvir a voz de Deus. Agora, interessante que quando o diabo muitas vezes, usando alguém, falando que aquela pessoa deve fazer algo que ela queria fazer, ela não busca confirmação de ninguém. Qualquer profeta que se levantar por aí, profetizar da carne, ou pelo poder do inimigo, eu creio em profecia, tem homem de Deus sim,
Mas muitas vezes você vê que é coisa da carne, é coisa às vezes do inimigo, e ele lança uma palavra que não tem, está totalmente fora da direção de Deus, mas é a vontade daquele que vai receber a profecia. Ele não busca confirmação de ninguém. Pode se levantar mais 10 pessoas para dizer que aquilo não é de Deus, ele acredita naquele único que falou, porque aquilo ali é a vontade dele. Ou a pessoa sai procurando lugar para ver se acha alguém que profetiza a favor do teu coração. Vem um homem de Deus e fala: olha, não, Deus fala que é não para você. Olha, Deus está mandando, eu estou sentindo no meu coração, você deve renunciar isso. A pessoa não aceita a palavra de Deus. Sabe o que ela faz? Ela sai procurando profeta por aí, para ver se por acaso aquela pessoa traz uma mensagem conforme o teu próprio sentimento e a tua vontade. Eu quero dizer para você que a maior profecia que existe é a Bíblia, a palavra de Deus. Basta abrir a palavra de Deus e começar a ler, e Deus estará falando profundamente ao teu coração, se você estiver fazendo isso com amor. Aí quando eu vejo Abraão, ele vai e ele segue o caminho, levando Isaac, teu filho. Algo tremendo acontece nessa passagem, porque Isaac, ele foi criado por um grande homem de Deus, Abraão. E Isaac, ele conhecia os ritos do povo hebreu, e ele falou para seu pai que lá ele estava vendo fogo, ele estava vendo a lenha, mas ele não estava vendo o cordeiro para o holocausto, no versículo 7. E Abraão disse: olha, Deus vai prover, Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. O menino conhecia, ele sabia, está faltando alguma coisa. Eu olho para a vida de Abraão, eu vejo como os pais da atualidade estão falhos. Não tem cuidado dos seus filhos, não consegue deixar os seus filhos na escolinha da igreja, para que os pais possam ouvir a palavra, mas deixa os filhos na escola, deixa na creche, deixa chorando. Agora na da igreja não quer deixar. Enquanto eu olho para Abraão, eu vejo Abraão conseguindo levar o menino a caminho do holocausto. Eu vejo o menino entendendo acerca dos ritos dos hebreus, vendo que estava faltando item para o holocausto. Enquanto os nossos filhos, muitas vezes, desta época, você olha para a criança, você olha para os meninos, já tem idade, mas não tem conhecimento nenhum da Bíblia. Sabe pegar um jogo de carrinho, um jogo de videogame, sabe colocar rodinha no carrinho, sabe pintar a cor do carrinho, sabe ganhar a corrida do videogame, sabe passar a fase, mas não sabe ler a Bíblia, mas não conhece as coisas de Deus. É totalmente desestruturado as coisas de Deus. O povo hebreu era um povo tão centrado na palavra de Deus, que com 12 anos, um menino já conhecia toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor em sua cabeça. Mas hoje, os pais não conseguem nem sequer dominar os seus filhos. Você imagina, você conduzindo o teu filho à presença de Deus, e de repente você for falar alguma coisa de Deus, e o seu filho fala: olha pai, eu estou vendo que está faltando um item nessa palavra. E você se surpreender, de repente, por causa de algo que seu filho lembrou, acerca do segmento do culto, e você falar de repente um livro da Bíblia, e ele achar onde está o livro, ele conseguir abrir as escrituras aonde o pastor manda abrir, ele conseguir achar o versículo onde vai começar a ser feita a leitura. Por que isso não tem acontecido? Porque as igrejas estão matando os nossos profetas de amanhã. Meninos com 12, 13 anos estão indo para a escolinha. Olha, com essa idade, já passou da hora de ficar ouvindo a palavra de Deus. Ali, de mais ou menos uns 7 a 8 anos para cima, já é tempo de ficar ali ouvindo a ministração, aprendendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela vai construir alguma coisa dentro desta criança, ela vai construir algo dentro deste menino, ele vai aprender a palavra de Deus, e logo você vai entender o quanto é importante o teu filho, ele ouvir a palavra de Deus. Samuel ainda era um menino, e ele já ministrava com uma história sacerdotal que a sua mãe fazia para ele.
fazia roupa de sacerdote para Samuel. Ele era menino, já ministrava perante o Senhor. Você está entendendo? O que eu estou dizendo a você é que eu olho para Isaac, eu vejo que Isaac ele conhecia, ele sabia. Pai, está faltando item, está faltando o cordeiro para o holocausto, pai. Ele viu que o pai talvez não estava percebendo, talvez ele esperou, mas ele falou: pai, está faltando, cadê o cordeiro? Como que nós vamos oferecer a Deus se nós não estamos levando o cordeiro? O pai, Deus proverá para si. Ele profetizou, ele deixou ali toda a sua confiança em Deus. Quando ele chega no lugar, a Bíblia diz que quando eles chegaram no lugar, no versículo 9, Abraão edifica um altar. Ele coloca em ordem a lenha, ele amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre a lenha. Então Isaac entendeu que ele seria oferecido. E eu começo a ver algo tão incrível nesta passagem, que é claro que ela não aconteceu o sacrifício, mas nunca um homem, nunca uma pessoa foi pedida em holocausto. Existem pessoas na Bíblia que quando nós lemos as passagens, nós ficamos de fato maravilhados. Pessoas como Enoque, como Elias. E quando eu olho para a vida de Isaac, até essa idade que Isaac tinha, até esse ponto, Isaac foi pedido como uma vítima de um holocausto. E você sabe que para se oferecer algo para Deus, é preciso que aquilo seja puro, é preciso que seja sem mácula, sem mancha. Todo homem nasce em pecado. Isaac também tinha pecados, mas a integridade de Isaac deveria ser, a sua formação era muito boa. E é por isso que ele sabe que falta um item do holocausto, porque Isaac de fato conheceu o Deus de Abraão, seu pai. Ele foi induzido a ter experiências com o Deus de Abraão, seu pai. Por isso que Deus é chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E se você instruir o seu filho na presença de Deus, pode ter certeza que ele já é de Deus. Quando eu olho para esta passagem, eu vejo ele arrumou o altar, ele colocou a lenha sobre Isaac, ele amarrou o seu filho, e ele pegou a cutela, e ele estendeu, ele levantou as mãos, e ele ia descer a cutela no seu filho, ele iria cumprir aquilo, porque ele cria que, olha, Deus vai ressuscitar o menino. Ele levanta as mãos para poder matar o seu filho e oferecer a Deus. E a palavra do Senhor diz que então o anjo, ele falou, ele brandou desde os céus, no versículo 11, dizendo que Abraão não precisava mais fazer aquilo, porque agora Deus sabia que ele era fiel. Será que você teria coragem de sacrificar o teu Isaac? Você teria coragem de pegar o teu Isaac e entregar para Deus? Mesmo que você, ao teu ponto de vista, a parte humana olhando, pensaria: olha, está tudo acabado, tudo acabou, eu estou vendo as coisas desabarem, eu estou fazendo a vontade de Deus, e agora eu estou entregando aquilo que eu amo, estou entregando aquela que eu amo. Queridos, amar, tudo bem, mas adorar só a Deus, só se adora a Deus. Eu não sei, você que está ouvindo esta palavra, como está a tua vida conjugal. Eu não sei como está a tua família. Eu não sei, mas uma coisa eu vou te dizer: existem coisas que você tem aí, que talvez não seja família, talvez não seja relacionamento, talvez seja um talento que você tem, talvez seja um hobby que você tem, talvez seja alguma coisa assim que está te dominando. E agora Deus está falando através dessa palavra que Ele quer que você sacrifique o teu Isaac, porque muitas vezes você consegue entregar o Ismael, você consegue entregar aquilo ou aquilo outro com muita facilidade. Você não tem nenhum problema por fazer um jejum, não tem nenhum problema por levantar numa madrugada para orar, mas existe algo que muitos conseguem entregar e você não está conseguindo entregar, e Deus está falando: oferece o teu Isaac, oferece o teu Isaac em holocausto. Holocausto era o único sacrifício em que a vítima era completamente oferecida a Deus. Você não ficava com nenhum pedacinho dela. Era o único sacrifício aonde a vítima era totalmente oferecida a Deus. Você não ficava com nada, nem para lembrança. Isso significa o quê? Limpar o coração. É falar: Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o meu coração. Se isso está me dominando, tira de mim, limpa o meu coração.
porque eu quero que o meu coração esteja limpo para ti, que somente o Senhor possa reinar no meu coração e mais ninguém. Quando Abraão olha para trás, Abraão vê um carneiro, um cordeiro, de trás, atado, travado pelas suas pontas, no versículo 13. Abraão pega então este cordeiro e oferece em holocausto no lugar do seu filho. Ah, querido, veja que tremendo. Abraão então não precisava mais fazer o sacrifício, porque Isaac não reinava em teu coração, e sim Deus. Ele era obediente. E quando ele olha para trás, ele vê que Deus proveu um cordeiro para o sacrifício. Ou seja, o sacrifício seria feito. Ele não perdeu de forma alguma a sua caminhada. Ele foi até lá e ele pôde oferecer um holocausto para Deus. E ele voltou com o seu filho. Mas ele voltou com o seu filho no seu lugar, não reinando no seu coração. Se assim tivesse acontecido, agora não estava mais, porque ele entregou totalmente a Deus. Queridos, Abraão falou: olha, este lugar vai se chamar Deus proverá, porque Deus entregou a ele um cordeiro que morreu em lugar de Isaac, o seu filho. E quando ele oferece o sacrifício, então aí vem a confirmação da tua promessa. Eu quero ler para vocês Gênesis 22:16. E disse: por mim mesmo jurei. Sabe por quê? Porque o homem jurava, hoje não pode mais, sempre por alguém que fosse maior do que ele. Agora, como não tem ninguém maior do que Deus, Deus jurou por si próprio, uma aliança perpétua. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste ao teu filho, o teu único, que deveras, eu te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá as portas dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesses a minha voz. A obediência vale mais do que o sacrifício. O filho não foi negado, estava pronto a ser oferecido, estava amarrado, estava sobre a lenha, a cutela já tinha sido levantada, ele iria entregar o seu filho para Deus. Mas o que é que fez com que Abraão se tornasse este homem tão tremendo na presença de Deus? Este homem de referência, de amigo de Deus, foi a obediência de Abraão. Por isso que a Bíblia é muito clara quando diz que Abraão obedeceu a Deus, foi pela fé, creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A obediência, quando o anjo fala porque obedecesses a minha voz, ele foi, ele levantou cedo, ele preparou tudo, ele esteve lá, ele estava pronto a descer a cutela e matar teu filho. Ele obedeceu em tudo que Deus mandou, portanto não foi preciso sacrificar. Ele ofereceu Isaac pela fé ele ofereceu o filho, e porque ele obedeceu, então Deus confirmou, Deus abençoou, Deus confirmou a promessa. Muitas pessoas não entenderam ainda que mais vale a obediência do que o sacrifício. Muita gente não entendeu ainda que para Deus as coisas têm que ser bem feitas. Não compreendeu ainda que se tiver que levantar de madrugada para chegar na hora, tem que levantar. Se tiver que levantar mais cedo, para preparar tudo. Às vezes as pessoas não conseguem compreender, faz tudo para o trabalho, faz para o serviço, e para Deus tem dificuldade de fazer, não consegue. Por Abraão ser obediente, Deus abençoou e Deus confirmou a promessa na vida de Abraão. Amém? Glória a Deus.